Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Pode Esclarecer. Hoje vamos falar mais uma vez sobre um assunto triste, que é a violência doméstica. Vamos estar aqui com a Sra. Comissária Dantier, que é coordenadora de policiamento de proximidade no Comando Metropolitano de Lisboa, e com o Dr. António Castanho, que é psicoterapeuta e é também o nosso coordenador para a saúde mental no Conselho Regional de Lisboa. Muito obrigado por terem vindo. Eu começaria logo por lhe perguntar qual é a sua ligação com as situações de violência doméstica no Comando Metropolitano. Isto começou já em 2005, quando tirei o curso de formadora da violência doméstica e quando entrou em vigor a primeira vez o auto padronizado de violência doméstica. E quando foi implementado, e foi nessa altura que eu tive o primeiro contacto com a violência doméstica. E desde aí não parei, porque fui trabalhar para a primeira divisão, para o policiamento de proximidade, e tínhamos as questões da violência doméstica também ligadas com crianças, com jovens, com pessoas com deficiência, migrantes, estrangeiros. Portanto, foi um mundo para descobrir. E desde aí não parei, portanto, tenho estado sempre ligada à violência doméstica. Diga-me o seguinte, no policiamento de proximidade, pelo que disse, há muitas situações de violência doméstica. Em termos de percentagem, mais ou menos, estamos a falar... eu presumo que, dada o próprio nome, a proximidade, permite identificar muitas situações. Sim. Porque ou estamos num incidente, quando havia sentidoso ou alguém que manda uma carta, ou agora é mais e-mail, a denunciar uma situação de violência doméstica, vamos averiguar. Nos incidentes vai o carro de patrulha, que vai ao local e vai verificar a situação de violência doméstica. O que são incidentes? Desculpa. Incidentes é quando há uma chamada via 112. Okay. A dizer que, olha, aqui uma disputa familiar, há uma briga, há vidros a partir, coisas a partirem-se, venham cá, uma confusão naquela casa. E quando o carro de patrulha chega, nesse incidente, normalmente vai averiguar o que é que se passa em concreto. E daí acaba por identificar as pessoas intervenientes e perante a história que é contada, vai enquadrar se é em violência doméstica ou não. Normalmente é, e quando é, fazer o expediente e todo o procedimento relativamente à violência doméstica. Mudou muito desde 2005, temos vindo a aperfeiçoar os mecanismos, a legislação tem vindo a mudar e atualizar-se e ir ao encontro das necessidades dessas populações. Nesse incidente, poderá surgir uma detenção, reputando-se a flagrante delito ou não, do cidadão agressor ou da cidadã agressora, e a proteção depois das vítimas, quer a vítima adulta, quer as vítimas crianças. E diga-me uma coisa, relativamente às situações, aos tais incidentes que referiu, normalmente quem é que chama? É a própria vítima? São vizinhos? Vizinhos, às vezes são os filhos menores que chamam, e às vezes a própria vítima. Ou outros familiares, por de alguma maneira pode mandar uma mensagem para alguém e essa pessoa chamar via 112 o pedido de auxílio. Mas há várias formas. Por norma, costuma ser as pessoas que estão dentro daquele agregado familiar, alguém que chama. Quando não há ninguém que possa chamar, normalmente são os vizinhos. Mas a maioria das situações é de dentro do agregado, é isso? Sim, sim. A própria a vítima ou pessoas ligadas à vítima, sim. E apercebe-se, por exemplo, ou percebem-se, quando chegam ao local, uma vez que nas situações de violência doméstica, algumas vezes, ou a maior parte das vezes, mas aí o António corrigir-me-á, haverá uma vinculação psicológica. Não há de alguma forma uma coação do agressor ou da agressora que depois faz com que aquilo afinal seja outra coisa qualquer, ou tentem disfarçar? Sim, daí que é importante recolher informação adicional com os vizinhos, para tentar perceber se houve ruído. Então, só para nós percebermos, na prática, exemplifique-me o que é que vocês fazem. Vocês são chamados, chegam ao local e depois? Depende da situação, como é relatada. Se é uma situação de urgência, está a acontecer, venham depressa, há algo, ou há um historial daquela situação, porque há situações de violência doméstica que são repetitivas e os agentes já conhecem e já sabem, é naquela casa, é perigoso, vamos a correr, ou é numa zona complicada. Então os agentes vão a esses incidentes. Quando chegam lá, batem a porta. Abrem ou não abrem a porta? Normalmente abrem a porta. Normalmente quem abre a porta é o agressor. E o agressor, eu falo agressor masculino, mas não quer dizer que seja. Abre a porta e diz que não há nada, que foi só uma disputa familiar e que não há nada. E os agentes têm a obrigação de falar com as pessoas que estão lá dentro. Porque se não nos deixarem entrar, nós temos que depois arranjar outros mecanismos para irmos chegar à vítima. Porquê? Porque se nós estamos a ver o agressor diz que não há nada, mas não tem o outro lado, portanto, da vítima, o que é que se passa das outras pessoas que estão naquele agregado familiar. Quando se chega, às vezes, ter com a vítima diz também que não é nada. Porquê? Porque está coagida
pelo Certo. agressor a dizer que não vai dizer nada. E o que é que nós registramos na mesma que houve aquela chamada, mas tentamos depois, logo no primeiro momento, tentar falar com a vítima sem estar na presença daquele agressor. Porque se naquele momento ela está coagida, não nos quer dizer, a não ser que nós, a equipa que chega, encontre visivelmente indícios de que aconteceu um crime. E aí depende das pessoas, a reação das pessoas. Indícios, por exemplo, nódoas Ela- negras, sangue, roupas rasgadas, portanto, mas às vezes só houve uma disputa verbal, portanto, não houve agressões, e não se vê coisas partidas no chão, e realmente eles que chegam lá e vêm não conseguem perceber-se que houve uma disputa grande, mas que houve qualquer coisa. Se for algo grave, sim, eles tentam levar a dizer, então vamos para a esquadra, vamos resolver a situação na esquadra. Vão ou não vão? É fácil, por exemplo, antes de continuares para a esquadra, mas é fácil isolar a vítima e falar com ela nessas circunstâncias. Temos que usar uma estratégia. Portanto, há dois agentes, nós precisamos muitas vezes ter mais do que dois agentes, porque se há crianças, uns ficam com o agressor, outros ficam com a vítima, outros ficam com as crianças. Para quê? Para tentar separar a vítima ou possíveis vítimas daquela pessoa que nós identificamos que seja o agressor. Porquê? Porque nós sabemos que nas relações de intimidade que há esta coação e que a vítima não irá dizer nada quando está na presença daquela pessoa. Portanto, é muito importante nós conseguirmos falar que ela não seja coagida ou de alguma forma condicionada para falar. E quando nós conseguimos, ela diz-nos que sim. Às vezes ele está à frente da porta, já nos aconteceu, dizer que não há nada, não queremos nada, e ela na parte está a dizer que sim com a cabeça, entra. Portanto, e é nesse sentido que nós tentamos, porque é muito importante nós entrarmos na habitação e vermos o estado que aquela habitação está, em que condições vivem aquelas pessoas. Porque muitas vezes não sabemos se há pessoas acamadas ou não, se há pessoas com deficiência. Temos de saber a realidade daquela família, o que é que se passa. E atualmente não é só uma família, há apartamentos que nós entramos que a família vive num quarto e há outras famílias nos outros quartos. Portanto, nós temos que perceber a dinâmica daquele apartamento, daquela casa, o que é que se passa realmente naquela casa. Particularmente aquelas pessoas que nós consideramos que estão em situação de especial vulnerabilidade. São as vítimas de violência doméstica, normalmente as mulheres, a maioria, mas as pessoas com deficiência, as crianças e as pessoas idosas. Essas chamam-nos logo a atenção. E é muito importante nós tentarmos perceber quem vive naquela casa, quem vive naquele quarto, quem são as pessoas envolvidas. E diga-me uma coisa, então, e quando fala sempre que o agressor pode ser uma mulher, mas acontecem situações de violência sobre homens? Sim, sobre homens, de outros homens, ou também de mulheres, ou de mulheres contra mulheres. Portanto, os casais agora, nós temos que considerar que não é a família tradicional que Sim, isso já não há. Isso. Portanto, nós temos que ver que famílias é que nós temos ali. Podem ser dois homens com filhos, duas mulheres com filhos, ou homem e mulher. Temos que ver. Mas temos casos de homens também que são agredidos por mulheres, sim. E diga-me o seguinte, nessas situações de mulher a mulher, ou de homem ao homem, ou de mulher ao homem, há especificidades ou é tratado da mesma forma, digamos, a situação em si tem especificidades ou não? Não, é um caso de violência doméstica, independentemente das pessoas envolvidas, temos de saber quem é o agressor e quem é a vítima. Bom, E quando é, por exemplo, uma das coisas que eu tenho ouvido falar muito é que quando é o homem num casal heterossexual, fica sempre com alguma dificuldade em relatar o sucedido, sente-se envergonhado por ter permitido uma situação de violência doméstica. Sim. Tal e qual como há vergonha as mulheres relatarem a sua intimidade de que foi vítima de violência doméstica, os homens também vítimas de violência doméstica também têm muita dificuldade, têm muita vergonha, é verdade. Têm muita vergonha relatar a dizer que foi a minha mulher que me fez isto ou que me fez aquilo. Com toda a segurança que sim, têm mais vergonha. Muitas vezes nem querem dizer nada, mesmo quando vão ao hospital quando a situação é grave. Aliás, homens e mulheres, e particularmente os homens, não vão dizer que foi por vítima de violência doméstica, vão dizer que foi um acidente doméstico. Portanto, nós dizemos que as casas das pessoas são autênticas armadilhas, porque as pessoas lá estão sempre a cair e a aleijar-se, batem contra os móveis, contra tudo. Mexem-se. Sim, não, os móveis mexem-se e batem sempre no olho. É uma pontaria muito grande. Mas há pouco, quando eu interrompi, ia falar da parte em que tinham que ir para a esquadra. Como é que vocês decidem que têm que ir para a esquadra e não tentam ou não conseguem resolver no local e decidem vamos para a esquadra? Porque em casa é a área de conforto do agressor, na esquadra já não é. E aí nós conseguimos separar o agressor de um lado, a vítima para o outro. Quando é que decidem essa parte? No local. No local. E Depende se ele colabora ou não colabora. Sim. Se ele é colaborante ou não. Porque muitas vezes se ele sai sob detenção, vai sob detenção, aí vai é diferente, sim. Vai. Mas normalmente quando ele diz, eu também quero ir, também quero apresentar queixa contra ela. Ok.
Muitas vezes acontece, ela quer ir para a escola porque também quer contar a sua versão da história. Sim. Sim, senhor, é permitido, sim, senhor, faça a sua, vai contar a versão dos seus factos, da sua realidade. E perante o que ouvimos do alegado agressor e da alegada vítima, é que nós vamos verificar, naquele caso em concreto, quem é a vítima e quem é o agressor, não é? Porque às vezes há agressões mútuas. Como é que começou o incidente, quem começou, como é que começou a discussão, e às vezes fala-se com os vizinhos, portanto vai-se recolher informação. E as crianças que estão lá, que também são testemunhas, e elas também contam muitas histórias. Não é bem a história que o agressor, o alegado agressor, nos contou. E é fácil falar com os vizinhos, ou os vizinhos dizem que não tem nada a ver com o assunto e não querem falar? Eles contaram a história, contam, não querem ser identificados. Ok. Não querem fazer parte do processo. Isso não. Ok. E na esquadra as coisas são mais pacíficas ou... Sim, Do que em casa. porque não têm, ali não têm o controle sobre nada. Portanto, estão numa sala, estão distantes de outras pessoas, e quer falar, às vezes começam a chorar, já como nos aconteceu, o agressor depois começa a chorar, perdeu a cabeça, foi o álcool, foi uma dívida, foi não sei o quê, portanto, conta a história. Mas depois temos a vítima, e a vítima temos que verificar se ela tem necessidade, por exemplo, de ir ao hospital. Porque se foi uma agressão física, muitas vezes ela sai daí e nem vai para a esquadra, vai diretamente para o hospital, as crianças também vão para o hospital. Portanto, e nós conseguimos resolver a questão, separando as Claro. pessoas envolvidas, que é mais fácil nós falarmos, cada um à parte, e livremente as podemos contar a história toda, não é? Eu, antes de passar ao António, queria fazer uma pergunta. Eu só lhe queria fazer mais esta questão, que era a seguinte. Sabendo nós que muitas das vezes as vítimas acabam por recuar na parte do julgamento e muitas das vezes elas são a única prova, o vosso cuidado na recolha das tais provas adicionais que falou há pouco, como é que funciona? Ou seja, vocês conseguem ter operacionais e pessoas para depois ir fazer algum tipo de pesquisa? O que é que costumam fazer? Qual é que é a atuação tipo da PSP, por exemplo, neste caso? No incidente, logo quando acaba o incidente, Logo quando acaba. e se nós temos vestígios materiais, portanto, é um crime de cenário, se há coisas partidas, roupas rasgadas, coisas partidas, por exemplo, muros nas portas com buracos, nós precisamos fotografar imediatamente isso. E se a vítima está com roupas rasgadas, está ensanguentada, nós também temos que fotografar imediatamente isso, com o consentimento da vítima. Sim. Depois perguntamos à vítima, por exemplo, se tem conhecimento que ele tenha armas de fogo ou outras armas, que é imediatamente fazemos uma busca e apreensão desses materiais, desses objetos, logo de imediato. E se houver algo também em casa que suscetível de ser utilizado ou que tenha sido utilizado no outro incidente que não tenha sido chamado à polícia, nós também queremos saber e também vamos buscar. Portanto, nós temos a equipa de investigação criminal, que está a trabalhar também à noite, que vai fazer essa reportagem fotográfica e vai fazer a busca e apreensão. Portanto, recolhe todos os vestígios que estão ali. Com a vítima também, a roupa toda é apreendida, e tentamos acompanhar a vítima também no hospital, ou pelo menos a equipa que está no hospital, nos hospitais aqui em Lisboa, nós temos um posto policial, damos conhecimento para que imediatamente acompanhe aquela vítima, que é para não perder de vista a roupa que a vítima leva, porque temos que acautelar também se há ou não crimes de natureza sexual. E nós temos que aprender também esta roupa e fazermos toda a recolha e fotografarmos depois a vítima depois de tratada. Portanto, essas fotografias são mesmo muito, muito importantes para criarmos para o processo. Em casa, os objetos e o estado em que a casa está. Tudo aquilo que a vítima nos consiga dizer, porque as vítimas muitas vezes não conseguem falar. Não conseguem falar, porque Não. estão muito nervosas. Ou Claro. estão nervosas ou estão desmaiadas. Ou estão desmaiadas, sim, E, claro. então temos que acompanhar, depois temos que verificar se lá nos diz alguma coisa, ou se tiver crianças em casa, se nos dizem mais qualquer coisa. E às vezes dizem. E vamos recolher esses bens e apreendemos. E criamos isto para o processo. Depois já a prova testemunhal. Vamos falar com os vizinhos, familiares, amigos, colegas de trabalho. Portanto, todas essas pessoas fornecem, porque aquele incidente para nós pode ser o primeiro, mas para a vítima não é. Portanto, pode ter havido incidentes. Já é uma história. Uma história. E há pessoas que viram ela com o olho negro, com lesões no corpo, já a viram às vezes ela cabisbaixa, ou ela, por exemplo, tem ido a ser acompanhada por um psicólogo, tentar fazer tratamentos. Já teve situações em que ela foi ao médico de família e que registrou esses incidentes, as crianças também. Familiares que a viram, ou ela reportou situações anteriores com familiares, amigos ou colegas, e é muito importante sabermos quem são essas pessoas e criarmos tudo isso para o processo, e depois o Ministério Público irá decidir o que é que há de fazer com tudo aquilo, não é? E diga-me o seguinte, e em relação, por exemplo, a outras comunidades onde o agregado pode estar inserido, como escolas, sei lá, natação, futebol, também costumam tentar perceber por esses Sim.
Também. Precisamente quando há crianças, sim, temos de falar com a escola, e neste caso os professores ou os educadores, quando estão nos jardins de infância, para perceber também se, porque esta violência, quando é com o adulto, também as crianças são outras vítimas. Com a Convenção de Istambul temos que inscrevê-las assim. Imediatamente temos que, não só por isso, mas também pela Lei 147/99 de 1 de setembro, que é a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens. Para quê? Temos que perceber se aquelas crianças estão em segurança ou não. Porque a vítima adulta, ela pode regressar depois a casa. E as crianças, como é que ficam no meio disto tudo? Temos que ver se regressam a casa ou não. E para isso é preciso também recolher informação com as escolas, com a creche, e quem cuida daquelas crianças, para percebermos também como é que elas chegam a casa, à escola, porque muitas vezes as crianças, se a mãe está com, por exemplo, com uma depressão nervosa, cabisbaixa, com a autoestima em baixo, ela muitas vezes não é tão boa cuidadora dos seus filhos. E isso reflete-se nas crianças. Nas notas. Nas notas, na forma como as crianças chegam em casa, também chorosas. Ou as crianças que, por exemplo, não dormem em casa por causa do incidente, estão sempre super em vigilância ativa, para tentar perceber o que é que se passa com os pais, e não dormem. E quando chegam na escola, dormem. Então, adormecem. Adormecem porque estão seguros, ali ninguém lhes vai acontecer nada. Mas em casa estão ali a vigiar os pais, acordados, a ver todo o mínimo barulho. Isto prejudica as crianças, no seu sono, na sua concentração, tudo isso. E na escola acabamos, porque muitas vezes nós que descobrimos a situação de violência doméstica não é pelo incidente, é pelo comportamento das crianças na escola. Porque os professores comunicam? Comunicam porque ou a criança chora muito, ou a criança está muito triste, ou revelou que o pai bateu na mãe, e é aí que nós chegamos. E é através de muitos incidentes que nós conhecemos através dos filhos. Muitos mesmo? Sim. Curioso. E diga-me o seguinte, há pouco falou que os vizinhos não queriam ser identificados quando falavam. Sim. O resto da comunidade também tem o mesmo tipo de atitude? Ou há mudanças? Por exemplo, o professor tem uma colaboração diferente? Colabora, mas também não gosta de participar muito, porque não quer ir a tribunal. O problema é irem a tribunal, não querem ir. Podem relatar, podem explicar, até fazer um relatório. Só perguntam se vão ser chamados para tribunal. Não querem ser testemunhas. É muito difícil consciencializar essas pessoas que são importantíssimas neste processo. Mas, sendo o crime de natureza pública, nós comunicamos assim, claro. Não tem como escusar-se de ser. Portanto, se sabe alguma coisa, o Ministério Público há de decidir se a sua participação é ou não importante. E vai. E nós arrolamos. Portanto, os professores, os educadores, os vizinhos, todas essas pessoas, sim. Porque as escolas, quando denunciam, quer que a escola segura fique o processo. Mas depois não se quer meter muito ao barulho. E as pessoas não querem ir a tribunal porque o que é que elas dizem? É perca de tempo, porque vão muitas vezes. Vão muitas vezes, são chamados ininterruptamente, depois há greves, depois há adiamentos. Pois, diga-me o seguinte, considerando a sua experiência nesta área, nota diferenças entre o seu princípio e a atualidade? Sim. Em que termos? Em termos policiais, bastante. A polícia é muito mais atenta, presumo. Sim, e nós, com a criação dessas estruturas de atendimento policial a vítimas de violência doméstica e com a formação que temos dado contínua, melhoramos muito no atendimento e no encaminhamento das vítimas. E também depois trabalhar em rede, trabalhar com outras organizações, não ficar tão centrado na polícia. E nós não conseguimos sozinhos, de forma alguma, debelar isto. Portanto, tem que ser com todos os atores que trabalham direto ou indiretamente com esta temática da violência doméstica. E trabalharmos todo em rede e sabemos o que é que cada um faz, qual é o seu papel no meio disto tudo. Isso é mesmo importante para nós conseguirmos ajudar mais vítimas, mais cedo, particularmente certo. Com as crianças, o mais cedo, o mais precoce possível, para que não deixemos as crianças viverem este sofrimento atroz. Passam a meninice, a infância e a juventude em violência doméstica, não pode ser. Temos que quebrar este ciclo de alguma forma. Porque nós sabemos que, e aqui o Dr. Castanho poderá dizer melhor isto que eu, que essas crianças que vivem neste ambiente tóxico, porque é um ambiente tóxico, poderão ser potenciais vítimas ou potenciais agressores. E nós temos que quebrar o ciclo da violência doméstica. Essas pessoas, muitas destas crianças, aos 12, 13, 14 anos, são bullies. Claramente. Porquê? Porque é a única forma de chamar a atenção que existem. E de se sentirem fortes. E sentirem fortes, serem alguém, porque em casa são maltratados, seja de que maneira for. Porque às vezes há pessoas que dizem, não, mas as crianças não sentem, nem sequer estiveram lá. Não estiveram lá naquele incidente, e os anteriores estiveram lá. E mesmo assim, quando chegarem a casa, vão ver o quê? O pai e a mãe zangados, não falam com o outro, os silêncios, não comunicam, mandam recados através dos filhos. Já estou a mãe isto, já estou ao pai isto, e andamos nisto.
E as crianças já percebem-se que houve qualquer coisa, que os pais não estão bem, depois não há passeios, não há jantares, não é aquelas coisas de família saudáveis. E reflete-se no comportamento das crianças, na vida saudável destas crianças. Eu gostava de saber também o outro lado, ou seja, falou do lado da polícia, mas e a comunidade? O que é que se sente em termos de evolução sociológica da comunidade desde que começou até hoje? Se é que há diferenças, ou se está tudo na Há mesma? recuos e há avanços. É. Há recuos E e então, avanços. se calhar, começamos pelos recuos e depois deixamos o melhor para o fim. Porquê? Porque é triste, mas verificamos que os jovens... Recuos? Porque nós consideramos que os jovens deviam estar muito mais para além, porque a violência doméstica já se fala há tantos anos, mas nós notamos nos jovens e os adolescentes, e até jovens universitários, que eles, de alguma maneira, legitimaram a violência. E acham normal fazer certas coisas que, se calhar na minha geração, nós não admitiríamos. A sério? Sim. Eu também tenho ouvido falar disso, mas custa-me um pouco a perceber, porque numa altura em que se fala tanto em igualdade de género, as mulheres estão a assumir um papel preponderante na sociedade, mas ainda sente isso. Sim, os jovens fazem isso. Como é que um jovem... Universitários? Universitários, sim. Na violência do namoro está aí. E maioritariamente homem sobre mulher. E também, e nos adolescentes, até as universidades, é metade, mais ou menos. Metade? Metade. Tanto elas quanto eles. É a maneira como o ciúme patológico quase, a forma como são agressivos uns com os outros, o controle que fazem, e o Dr. Castanho já mencionou isto, o controle coercivo que eles fazem um sobre o outro. Quer raparigas, quer rapazes. É atroz. Tem que saber a password da sua rede social. É uma prova de amor. Prova de amor? Isso é particular. Eu alguma vez abri alguém a minha carta? Não. Então, o teu Facebook ou o teu Instagram é teu, é particular, não é de mais ninguém. Ninguém tem que ler o que tu escreves, a não ser que tu publiques. Mas eles permitem isto. Do e-mail, a password, partilham isso muito facilmente. E, aliás, há uns que querem o Facebook os dois juntos. O casal. É. Então, mas não é cada um o seu, que tem os seus amigos, cada um vem de origens diferentes, não. Temos que ficar todos iguais, porque aqui nós temos que esconder nada a ninguém. E depois criam perfis falsos. Provavelmente, mas pronto, isso é outra história, isso é outro campo. Mas eles não... acabam por misturar as coisas, tal ordem, e deixam-se subjugar muito facilmente por causa do amor, ou com aquilo que eles consideram que é amor. E aí, quer seja homem, quer seja mulher, é igual. E são violentos. E há igualdade de género. Sim. E na agressividade, na forma do controle, chamar nomes, isso é igual, rapazes e raparigas, é igual. É uma coisa atroz. É triste, é muito triste. Tal como os rapazes dizem que não gostam que tu fales com aquele teu amigo, elas também não querem que tu fales com aquela tua amiga. Exato. É exatamente igual. É isso. Sim, essa parte eu também já ouvi, infelizmente. E diga-me o seguinte, há mais recusa ou esse é gravíssimo? Esse é gravíssimo porque significa que o ciclo se vai perpetuar. Exatamente. Não vai parar. E se calhar com consequências ainda mais graves do que as atuais. Sim. E outro recuo é as pessoas adultas a não acreditarem no sistema. Porque leva-se muito tempo, porque a comunicação, quando fala houve 29 mil casos de violência doméstica, quantos é que chegaram a julgamento? Quantos é que foram condenados? Não vale a pena fazermos isto. Estamos a trabalhar para trás. Sim. Estamos a trabalhar para trás. Sim, sim. E tem mais algum recuo? Porque, de facto, está a ser muito esclarecedor a nossa conversa, que eu já sabia, mas ouvir de alguém que está no terreno, confesso que é, por um lado, é assustador, mas por outro lado é gratificante, porque são coisas que nós temos andado a falar os dois em conferências sucessivas e pronto, alguém que está no terreno confirmar o que infelizmente já nós tínhamos ouvido falar e com a sua experiência infelizmente é gratificante, porque as pessoas parece que não percebem. Sim. A forma como se comunica é fundamental hoje em dia. E o investimento que se faz nesta área. Ou não se faz. Ou não se faz. Não, é por isso que eu lhe estou a dizer. Leis são muito giras, elas feitas. Operacionalizar isto é que é difícil. É sempre mais fácil apresentar um plano. É sempre mais fácil apresentar um plano do que executá-lo. Então, se nós temos, para mesmas situações, portanto, para variedíssimas situações, melhor dizendo, temos as mesmas pessoas a trabalhar nelas. Onde é que elas têm tempo? Para executar isto. Há tantos planos para isto. Claro. Como é que vou executar estes planos todos se são sempre as mesmas pessoas? Tem que haver investimento de recursos humanos e materiais. Nós não conseguimos chegar lá. É impossível. Claro que não. Eu falo, por exemplo, do policiamento de proximidade. As minhas equipas estão extenuadas.
Sim, só que o policiamento de proximidade tem que ser de proximidade, e para ter proximidade tem que ter pessoas. Pessoas e recursos materiais. Sim, claro. Mas agora, atender violência doméstica, crianças, jovens, tudo isso, depois temos outros programas que vêm aqui, é tudo sempre dos mesmos. Nós, quando vem um programa novo, e nós, para quem é que vai executar isto? São os mesmos. Claro. São os mesmos, portanto, é mais uma sobrecarga sobre os mesmos. Claro que sim. Isto, no caso da PSP, mas também nas outras instituições também, que são os mesmos. As mesmas caras, anos após anos, são sempre os mesmos. Isto cansa, vai desgastando essas equipas. Sim, e a desmotivação, infelizmente. Sim. Mas nós não podemos desistir por causa das nossas vítimas. Não, claro que não. Claro Incentivamos sempre. Olha, pode ser que amanhã seja um dia diferente, seja melhor. Haja uma coisa nova que venha para nos ajudar. Mas nós sabemos que vamos tendo essa esperança. Vamos tendo essa esperança. Então, já falou dos recuos. Tem mais algum recuo que queira dar? Ou então passamos já para os avanços. Também vamos falar de coisas mais alegres. Não, com a legislação... Mais encorajadoras, sim. Não é alegres, mas encorajadoras. Há um avanço que eu tenho que falar. Diga. Que é que na lei não está prevista que os filhos que batam nos pais, que não tenham uma idade idosa, não seja considerado violência doméstica. Isso para mim é um recuo que nós ainda não ultrapassamos. Sim. Porque sim. Já aumentamos com a linha D, que os filhos, nossos, teus e os vossos, já estão todos, não é? Estão aqui. Mas ficou de fora os pais que se não houver coabitação não é considerado violência doméstica, ou se tiver uma idade que não for considerada idosa, também está fora da violência doméstica. É considerado vulnerável, especialmente vulnerável. Se não for especialmente vulnerável, não entra. E isso faz com que nós tenhamos uma franja de pessoas, e a sociedade não percebe porque é que um filho bate no pai e o pai tem 50 anos, não é considerado violência doméstica porque ele já vive na sua casa, não é? Ou porque foi posto fora de casa. Não é porque não há coabitação. E ele também não é especialmente vulnerável. Ficou de fora. Este é um recuo. Não, é um recuo completo e não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Ainda para mais nós sabendo que cada vez mais os filhos dependem dos pais e nós sabemos que essa dependência... E vivem muito tempo dentro de casa. E vivem muito tempo dentro de casa. Não, agora nós temos que os adolescentes só até aos 30 anos. Ou mais? Ou mais. Parecem os jovens agricultores há algum tempo. Jovens, sim. São jovens, sim. São jovens mais tempo. Mais tempo, até aos 30 anos, e não têm vida organizada. Estão na casa dos pais, os pais pagam tudo em casa e eles, se ganharem o dinheirinho que ganham, é só para eles. É só para eles. Mas depois maltratam os pais em casa. Exatamente. Mas depois vamos falar de violência doméstica? Não. Há coabitação, mas os pais não são especialmente vulneráveis. Como tal, não entram no esquema. Sim, não faz sentido. Não. Esse é um dos recuos que eu tenho. Já me estava a esquecer, mas é isto muito importante. E muito importante mesmo. E avanços? Avanços têm a ver com a legislação também. A linha D que foi agora em 2021, que ajuda... A linha é assim, nos ajuda a incluir as crianças todas do agregado familiar, que de alguma maneira tocam aquele agregado familiar. Porque há crianças que só vão passar férias, há crianças que só vêm aos fins de semana, mas tocam naquele casal que há violência doméstica, seja que tipo de casal for, as crianças estão lá. E depois, claro, sejam sobrinhos, todas as crianças que lá estão, nós incluímos, isso é muito importante. E claro, também consideramos que todas as crianças são outras vítimas na violência doméstica. Sim, o estatuto da vítima para as crianças também, muito importante. Isto para que o processo depois, quer com as comissões de proteção, quer com os tribunais, avance, porque são vítimas especialmente vulneráveis, temos um tratamento especializado para elas, isso sim. E criar esse trabalho em rede, que não existia, que tem vindo a melhorar a rede social nos municípios, eu falo aqui de Lisboa, no sentido de criarmos estruturas para atendimentos para estes crimes, porque não é só o crime de violência doméstica e os crimes que andam na órbita da violência doméstica, e que se faça crimes contra as pessoas, e as pessoas que estão em situação de especial vulnerabilidade. Por exemplo, um idoso que é vítima de um roubo, muitas vezes também precisa de ser tratado de uma forma diferenciada. E isto faz com que o trabalho em rede, as estruturas, temos espaço para acolher essas vítimas, temos psicólogos, principalmente, para ter, logo no primeiro momento, sim, a falar com a vítima, no incidente, a acompanhar. Portanto, os técnicos de apoio à vítima são mesmo muito, muito importantes. São poucos, precisamos de mais. Precisamos desses técnicos todos. E trabalhar, porque a polícia era mais fechada, porque tratava mais da proteção, do crime, era a polícia, mas agora esta abertura com outras organizações, especializadas ou não, mas que lidam com a violência doméstica, neste caso as autarquias, muitas freguesias, as câmaras municipais, as entidades especializadas, ONGs ou IPSS também que trabalham, com as escolas, trabalhamos todos.
e sabemos o que é que cada um faz, mas precisamos melhorar ainda isso. Ainda mais essa rede, essa E articulação. os advogados, o que é que acha? Sim, é muito importante, porque eu tenho pena que muitas vezes não se tenha logo um advogado para trabalhar logo isto, para explicar, porque as vítimas, às vezes, nós podemos explicar. Sendo que as vítimas, já que estamos aqui a falar num podcast de advogados, o que é que acha que os advogados poderiam ajudar nessa fase inicial? Porque o que eu sinto às vezes é que, isto já parece quase o tenham noção, mas é verdade, a vós pedem-vos que sejam polícias, psicólogos, advogados, técnicos de apoio à vítima, etc, etc, etc. E o que eu sinto é que isso é ainda mais extenuante do que falou há pouco, porque Sim. isto cansa-vos muito e não estão formados para isso. Não é isso que deveria ser-vos pedido. E concretamente, em relação ao advogado, o que é que acha que melhoraria, por exemplo? Temos o advogado porque há parte processual que a vítima precisa que alguém a ajude a fazer o processo de tramitação, a relação de responsabilidades parentais, o processo todo da violência doméstica, os seus direitos, como é que ela vai exigir os seus direitos, se alguma coisa não correr bem, a quem ela socorrer, a quem vai pedir ajuda. Claro. Os advogados estão para isso, para explicar, Claro. olha, o caminho é este, faça isto. Então, com as crianças é mesmo muito importante, porque depois os pais andam em litígio, e quem que se defende as crianças daquele litígio? Exato. Precisamos dos pais, de um advogado ali para as crianças. Se a criança quer fazer uma coisa diferente e os pais não autorizam porque estão em conflito, alguém tem de defender aquela criança. Aliás, eu ainda há um tempo tive um processo em que, como havia um conflito entre os pais, o pai não deixava a mãe levar a criança à Euro Disney. E eu pensei, como é que é possível um pai fazer isto? Epá, não se percebe. É inacreditável. Percebe-se. Sim, Percebe-se que é uma estratégia de controle sobre o outro. sim, claro, Por claro. exemplo, nós ao domingo à noite, férias ou festas, dias festivos, em que a criança tem que ir com um progenitor e vai para o outro e vice-versa. E depois, quando chega a casa, as crianças vão para lá todos os hospitais. Ai, por amor de Deus, o que é que aconteceu? Porque há sempre uma suspeita de abuso sexual. Por amor de Deus. Quem vai defender aquela criança daquele procedimento intrusivo na sua intimidade? Quem vai? Sim. Mas é muito frequente essas situações, então. Infelizmente só. Quer do pai, quer da mãe. É igual. Não, porque tem que atingir outro, porque se a mãe tiver o namorado, é o namorado. Ou vice-versa. Se for a mãe, é a namorada, o namorado. É alguém, eles têm que atingir-se um ao outro. Isto é muito E triste. utilizam a criança nisto. E a criança vai parar ao hospital. Ora, quando há suspeita de abuso sexual, é muito intrusiva da intimidade daquela criança. Claro. E devíamos ter alguém para dizer, não, para aqui. Primeiro a ouvir melhor isto para falarmos isto. Mas tem que ir para o hospital. E isto, pós-miúdos, é terrível. É terrível. Quando os pais estão em litígio, é terrível. Porque a violência doméstica muitas vezes já está sanada, até está resolvida. Não quiseram mais nada disso. A única coisa que querem é atingir-se um ao outro. Só isto. Queres acrescentar, António? Sim, e é para já dizer que obviamente estamos perante uma pessoa que tem muita especialização, o que não é preciso dizer que o Comissário Dantier é uma das referências da PSP nesta área, e, portanto aquilo que ela fala com muita capacidade. Eu temo que esta especialização, embora tenha acontecido durante... Eu também fui polícia, como sabemos, ainda está muito aquém especialmente nos primeiros contactos, na resposta de primeira linha. Muitas vezes esta recolha de prova, esta proteção da vítima, carece de especialização muito intensa de todos os profissionais, não só das forças de segurança, mas especialmente das forças de segurança, que normalmente são aquelas que são chamadas a acorrer aos locais. Fez estes recuos, estes avanços, claramente, nos últimos 20 anos, que foram progressos significativos, alguns recuos, algumas indecisões, mas eu gostava de saber a percepção da Comissária Dantier. Estamos aqui a falar de uma área privilegiada, Lisboa, não é? Que tem redes. A Comissária Dantier falou das redes, falou das parcerias, falou de tudo isto. Estamos aqui a falar do centro nevrálgico, diria, da capital. Como é que isto é percepcionado pelo país fora? Ou seja, eu sei que está aqui centrada, portanto, nesta tal zona privilegiada. Qual é a sua percepção sobre a resposta que existe em termos de especialização
dos profissionais. Estarão todos os profissionais atentos a todos esses pormenores, apesar de existir o manual de atuação nas 72 horas. Essa capacitação está... Qual é a sua percepção sobre a capacitação real da recolha de prova e de encarar o crime de violência doméstica como um crime de pleno direito e não apenas dependente da palavra da vítima? Não sei se foi clara. A pergunta, o enquadramento foi muito extenso, mas estamos aqui a falar da especialização. Tem a ver com o território. Onde a vítima se insere. E tem que ter sorte nisso. Começa por aí. Não é para dizer aquele ditado popular que Lisboa é Lisboa, o resto é paisagem, não é bem assim, mas é quase assim. Ou seja, há em territórios que de facto têm uma boa estrutura, uma rede e trabalham muito bem e fazem um trabalho impecável, a articulação entre os órgãos de polícia criminal e a rede que tem, há outros que não têm recursos, não têm respostas sociais. Para além de Lisboa, se tivesse que apontar outro local onde de facto houvesse uma boa implantação deste esquema de proteção das vítimas, que é Porto? Porto, Cascais, aí. Ok. Amadora também, não é? Mas agora aqui, isto reportas ao Comando de Lisboa. Pois é diferente. Amadora, Não é? pois. Agora, se fora de Lisboa, área metropolitana, portanto, porque É o Porto. é Porto, sim. Porto. E a PSP fez agora um esforço desde o ano 2021 com a implementação de uma norma interna, que é uma norma de execução permanente, em que dá indicações e orientações muito próprias internamente. E foram criadas estruturas de atendimento policial a vítimas de violência doméstica. Isto faz com que implementar isso em Lisboa até parece que foi fácil, não foi, mas conseguimos, mas nos outros territórios não é assim muito fácil por falta de recursos humanos. Isto traz porque vai calhar sempre as mesmas equipas. Equipas especializadas, estamos a falar das equipas especializadas. Exatamente. Existe muito mais gente que atua na área da violência doméstica, em primeira resposta, que não são especializados. Exatamente. E aí essa formação que a senhora Comandante tem não está acessível ainda a todos. Neste momento, a PSP a Direção Nacional tem feito cursos de certificação de profissionais para trabalhar nesta matéria e já vamos no terceiro curso e são cursos com 5 Quando é que começaram? Começamos o ano passado, embora tivéssemos já cursos anteriores, mas agora é mesmo um projeto em que há uma certificação de quem trabalha nestas estruturas e quem trabalha fora delas. Ou seja, esta formação é uma formação muito completa, que lhes permite trabalhar durante 4 anos quando estão nesta estrutura e 6 anos fora dela, e isto dá-lhes uma capacitação e conhecimentos e saber como trabalhar e identificar situações de violência doméstica muito mais facilmente e como geri-las. Porque depois não é só um incidente propriamente dito, depois é a avaliação de risco e contínua. Porque a violência doméstica, às vezes, há vítimas que pensam que ao denunciarem que acaba a violência. Então, pegando agora no que está a dizer, e para não perdermos o fio à meada, eu queria lhe perguntar, então, imagine, eu sou vítima de violência doméstica, o que é que eu devo fazer? Por exemplo, enquadrando-se aí no que está a referir, ou seja, o que é que poderia facilitar o vosso trabalho e que às vezes as vítimas podem não fazer? As vítimas, por exemplo, têm memória que elas aparecem e desaparecem. Uma coisa que devem ter é, nós temos com o notebook, anotar os incidentes, dia e hora, local, quem estava, quem não esteve. Porquê? Porque depois vão se esquecer das datas, porque uma das coisas que nós temos quando fazemos a inquisição à vítima ou quando ela nos vem denunciar é não sabe dizer as datas, as horas, os locais, é muito difícil. Diário. Do diário. Um diário da violência Da violência, sim. Vão escrevendo aquilo que pelo menos mais importante para elas, o que aconteceu, e vão escrevendo isso. Porque depois é fácil nós relatarmos. Claro que se ela nos disser que foi no Natal, é fácil nós tentarmos localizar o incidente, se foi ao hospital ou não foi, e às vezes não vão. E é muito importante que as vítimas vão ao hospital ou a um médico, não pode ser, não tem necessariamente ser um hospital, mas seja vista por um médico. Porquê? Porque há um registro clínico das lesões, isso é muito importante, pois o MP há de pedir, o Ministério Público há de pedir depois esses relatórios. E não pensar que ao denunciar o caso de violência doméstica que o agressor vai cumprir pena, não necessariamente, há outros processos, mas pelo menos a denúncia. Porquê? Porque há agressores que têm um sentimento de impunidade quando ela lhes acontece e muitas vezes saltitam de vítima para vítima. Terminam com esta porque zangaram-se, mas agrediu-a, depois arranja outra vítima e anda neste processo. Porque nunca ninguém foi capaz de apresentar uma queixa contra ele. E às vezes o que ele precisa é pôr um travão naquele momento, travar.
fazer um tratamento, fazer qualquer coisa e ele ter consciência de que o comportamento dele não é bom, é mau. Mas essa queixa ser feita, não tem que ser necessariamente ser a vítima, ser outra pessoa, mas que haja essa denúncia. E há muita dificuldade ainda em pessoas que não sejam a vítima vir denunciar. Como não se querem meter no processo, não querem denunciar. Uma vez familiares próximos. E coisas muito graves. Muito graves. Só sabemos, às vezes, como eu disse, através das crianças. E agora, se não querem vir à polícia logo, há outras entidades no território que recebem a vítima e protegem a vítima e depois vão disputar o processo. O que interessa é que tem que chegar a alguém. Isso é mesmo E que outras entidades é que se pode recorrer? Portanto, depende de onde está inserida, há uma rede social em cada município e em cada município há um plano municipal contra a violência doméstica, assim grosso modo. E está implementado uma estrutura de atendimento para essas vítimas. Portanto, e há técnicos que estão lá. É preciso saber, conhecer que existem essas estruturas, irem apresentar a queixa ali, que depois já há de fazer a articulação com órgãos de polícia criminal do local, ou então ir a uma esquadra ou um posto a GNR. Isso, e essas estão abertas. Existe o guia de recursos da SIC, tem todas as estruturas que estão lá. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. E fora de Lisboa, para ir à podem internet. procurar. Sim, é mais... Voltando ao curso que o António lhe questionou e estava a falar, esse curso, no fundo, é uma sensibilização de quem tem que trabalhar nesta área para as situações. A capacitação profissional de técnicos de polícia para trabalhar nesta temática e trabalhar como deve ser. Porque sabemos o que é o artigo 152, toda a gente sabe, mas depois de trabalhá-lo e fazer como lidar com a vítima, lidar com o estado do humor da vítima, lidar com as crianças, lidar com o agressor, lidar com as testemunhas, lidar com os recuos e avanços da vítima, só quem percebe a dinâmica da violência doméstica, porque não vamos ter aquele papel que nos diz assim, ela está lá porque gosta, então, não é a primeira vez que apanha, mas não percebe. Os mitos e estereótipos que permanecem. Os mitos que têm associados a isto. Não diminuíram? Não. Se nós temos jovens que acham que quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Ok. E faz com que vai-se perpetuando isto, não é? Ora bem, é necessário ter realmente estes técnicos capacitados, saber como agir e como reagir a um incidente de violência doméstica. Daí que era muito importante nós termos, que eram os que estão no carro de patrulha, que são os primeiros a chegar a um incidente, e temos logo à retaguarda outra equipa de apoio. Porque uns vão para o agressor, outros vão para a vítima. Isso é necessário recursos para irmos aos incidentes. Porque há incidentes que envolvem muitas pessoas. Depois é preciso trabalhar as formas diferentes. É o hospital para os adultos, o hospital para as crianças, é preciso para o agressor, também às vezes também é preciso levar para o hospital para a urgência psiquiátrica, porque muitas vezes naquele momento tem um surto, tudo isso leva tempo. E nós precisamos de recursos, não só os da polícia, mas recursos também da comunidade, para ajudarem nisto. E por isso é que é fundamental essa rede, uma rede especializada do combate à violência doméstica e de género no seu território. E bem identificado para as pessoas saberem que existe aquela resposta. E essa resposta na comunidade é fundamental as pessoas saberem que isso existe. E acho que as pessoas já sabem? Não sabem. Muito pouco. Nós precisamos de ter campanhas, neste caso em Lisboa, a dizer onde é que estão os recursos de Lisboa, que as vítimas não sabem. Vão sabendo agora algumas, passa a palavra, sim, mas precisamos massivamente de explicar às vítimas aonde é que podem dirigir-se para pedir ajuda. Porque não é só a polícia, que sabem, elas sabem que a polícia sim, onde é que elas estão, mais ou menos sabem. Mas depois há outros recursos que não tem que ser só a polícia, que podem ir a esse espaço e podem pedir ajuda. Porque há vítimas que às vezes não querem, como têm medo que irem à esquadra, apresentam a denúncia, o agressor pode ser preso e vai cumprir pena, eles não querem isto. Querem é que termine a violência. Então, mas há outras formas de fazer cessar esta violência, ressocorrendo-se de outras instituições que estão no território. Que depois vai-se avaliar se há necessidade de fazer ou não essa queixa, se a vítima quer fazer essa queixa ou não, e se ela deve avançar ou não. Porque mas depende da vítima, porque nós temos vítimas que, por exemplo, chegam à esquadra, só querem informações. E não se identificam, só querem saber informações. E dão-nos claramente um caso de violência doméstica. E como é que vamos registar quando não temos o nome da pessoa, nem o local, não sabemos quem? E a pessoa recusa a identificar, mas ficamos nós com o processo. Ou então denunciam, mas não dizem quem são as pessoas. Mandam só a morada. Às vezes quando dá a morada ainda é fácil, vamos lá. Mas chegamos a casa, as pessoas dizem que não aconteceu nada. Não basta sensibilidade e bom senso, é preciso capacitação. Capacitação técnica. Não é um polícia por ser polícia, ou um advogado por ser advogado, ou um psicólogo por ser psicólogo que é especialista nesta área. Carece de muito treino, muita formação e muita... E os técnicos de apoio à vítima... Quem cuida dos cuidadores? Pois, isso é outra.
porque nós sabemos que isto é desgastante, quem está a lidar aqui, quem ouve os casos, quem ouve as maleitas destas pessoas. Eu já ouvi alguns casos e vou acompanhando alguns, e eu não estou a ver alguns diretamente, ouço por interposta pessoa, não é? São terríveis. Como é que as pessoas conseguem viver naquele ambiente, naquelas condições? Como é que conseguem viver? Quem E cuida como de é que... vocês? A pergunta era quem cuida de Exatamente. vocês. Ora bem, isso significa que estes profissionais precisam ter um escape para poderem... E tem? Vão tendo alguns, nós temos a divisão de psicologia que nos vai dando apoio, e há outros que não querem ir para esta forma, vão particularmente. Ou então pedem para sair. Dizem, Para sair da área. já não consigo trabalhar mais aqui. Já esgotei o meu plafond sobre isto, tenho que sair daqui que já não aguento isto. E tenho que sair mesmo. E quem trabalha nessa estrutura, nós dizemos, há uma supervisão de um graduado, portanto um chefe, e depois tem um oficial. Estejam atentos aos vossos homens e mulheres e vejam o estado psicológico deles. Há sinais, e tentem falar. Quando temos o técnico de apoio à vítima, também a trabalhar no espaço, também é muito bom, porque também vai vendo, Vai sinalizando. e diz. Alguns com formação em psicologia, não é? Exatamente, que vão fazendo esse papel, vão falando, e claro, mas felizmente ou infelizmente, para mim é mais infelizmente, os polícias que trabalham nessas estruturas acabam por rodar muito, porque aqui em Lisboa entra todos os polícias novos e saem os que já estão há muitos anos a trabalhar com know-how, com experiência, com sabedoria, com técnica, e vão para outros comandos. E nós ficamos sempre com os mais jovens. Temos que voltar a formá-los, não é? Portanto, as pessoas ficam há algum tempo, os que ficam cá, há algumas pessoas que trabalham já há alguns anos nisto, mas há outros que 3 anos estão a mudar. E normalmente é o limite. Então, e fazendo este investimento em cursos, depois mesmo assim as pessoas saem, é isso? Saem, mas podem ir para outro comando e vêm trabalhar para esta área. Sempre na mesma área. Sim, Desculpa. podem ir para a mesma área, mas ou não, e podem fazer uma interrupção e depois voltar a validar. Mas porque é mesmo estimulante trabalhar aqui na violência doméstica. Porque não é só estes profissionais da polícia, mas como também os outros que trabalham na rede. Que Trabalhar também... nesta área não é a mesma coisa que trabalhar num crime qualquer. Exatamente. Os polícias genericamente estão habituados ao furto, ao roubo, ou outra Então, situação qualquer em que é um momento de intervenção e desaparece da vida deles, a não Sim. ser quando são depois. Não, aqui não, porque Aqui é- muitos deles acompanham, por exemplo, a queixa é feita neste espaço, por exemplo, aqui no Real do Campo de Justiça, mas depois nós, em Lisboa Cidade, mandamos para o território onde a vítima vai ficar ou reside, para fazer o acompanhamento pós-vitimação e para fazer a avaliação de risco e gestão de risco. Muitas vezes, aqui foi só a porta de entrada de qualquer coisa, mas depois o que vamos acompanhar no seu território onde vivem as pessoas é terrível. Já é aí que nós vamos saber que outras coisas estão por trás Fazendo a localização da situação. da situação, sim. E vamos recolher mais informação e acompanhar a vítima e tentar ajudá-la no sentido de encaminhá-la para os sítios e para as respostas sociais que há na cidade, porque melhor que ninguém são os polícias da proximidade que conhecem as respostas que têm no seu território. Normalmente estamos muito articulados com as juntas de freguesia, porque tem a ação social. Se é um freguês daquela freguesia, é a junta de freguesia a primeira porta que se vai bater. Ou então a Santa Casa, isto é normalmente em sintonia, ou vai à Santa Casa ou vai à junta de freguesia ajudar aquelas vítimas. Depois é ver o apoio psicológico, alimentar, quando é para mudar de habitação, se é habitação social ou não, se há facilidade ou não. Em Lisboa há um protocolo, e alguns municípios também têm, um protocolo com organizações especializadas da violência doméstica, com apartamentos para as vítimas, e já a maior parte estão ocupados, porque tem-se desdobrado, as vítimas têm que estar, e é por 1 ano, máximo 2 anos, para as pessoas depois se reorganizarem, porque às vezes é só o tempo do processo decorrer, terminar, e a pessoa autonomamente consegue fazer face a isto. Eu tenho condições para fazer, há outras que não. Por exemplo, uma pessoa idosa, Sim. essa aí é mais difícil, não é? Mas E agora, parece-lhe que, aliás, até foi uma pergunta sugerida pelo António, parece-lhe que o género do agente tem influência nestas situações? Em que termos? tem, porque as vítimas, pelo menos nós tentamos que no espaço tenha sempre um homem e uma mulher. Porquê? Porque a vítima pode ficar condicionada a quem prestar declarações ou prestar o depoimento. E isso é muito importante, porque se entramos na natureza sexual... Mulher com mulher, então? Mulher Seria com mulher, assim. sim. Mas depende da vítima. Há vítimas que olham para um polícia, é um técnico de polícia, não está a pensar no género. Portanto, e falam naturalmente e estão à vontade, mas há outras que não. Principalmente quando são mulheres com mais idade. Têm mais dificuldade em relatar a sua intimidade. Um polícia ainda muito mais jovem, que tem a idade de seu neto ou filho, quando tem mais dificuldade em relatar isso, não é? E isso é importante que haja
sempre o género masculino e feminino, de forma que a vítima possa escolher. Mas na polícia não temos assim tantas mulheres como gostaríamos de ter. O próximo curso acho que vai ser assim muitas mulheres. Era importantíssimo que elas viessem trabalhar para a área da violência doméstica, mas nem todas gostam de vir trabalhar para esta área. Não. É difícil captar para vir trabalhar para aqui. Porque é muito pesado psicologicamente. Esta não é. Aliás, os polícias também têm história. Sim. Não é? E, portanto, eu diria que para trabalhar nesta área também têm que resolver os demónios deles às vezes, porque Sim. os carregam. Alguns terão sido vítimas E enquanto crianças. E não conseguem depois, não têm aquela lógica. Conseguem, mas podem estar influenciados. Podem estar enviesados. Enviesados, e isto tem impacto na forma como nós lidamos com as situações. Nós podemos, se nós não tivermos formação específica nesta área, não resolvermos internamente os nossos conflitos, podemos confrontar-nos com uma situação, seja de violência doméstica ou outra, e estarmos emocionalmente mais afetados, o que determina depois a forma como vamos lidar com o caso. Não é? O que se pede a um agente da PSP é que seja imparcial e que faça a investigação. Se eu estou condicionado pela minha história pessoal, porque fui vítima de violência doméstica quando era criança, ou vi a minha mãe ser batida ou o meu pai ser batido, se calhar pode ou não influenciar, mas é importante que se tome consciência de que isto está lá e que até que ponto é que isto tem que ser trabalhado internamente. A influência do trauma, então. Claro, e isso, eu não sei se é feito ou não na escolha. Eu peço desculpa por trazer novamente aqui a minha experiência enquanto ex-polícia, mas a forma, hoje está muito melhor, obviamente, a forma como se fazia inicialmente este tipo de encaminhamento de profissionais para determinadas áreas tinha a ver com a sensibilidade. Isso não basta. É preciso muito mais. Tem que se perceber se aquela pessoa tem condições emocionais para lidar com este tipo de pressão. Que não é exatamente a profissão policial por si é já uma profissão extremamente exigente em termos emocionais. Um stress cumulativo. Esta especificidade da violência doméstica exige que os profissionais estejam resolvidos. Porque isto todas as situações passam para casa. Sim. E estas ainda mais. E arrastam-se. O Comissário da Antia falou das crianças, das vítimas adultas, que ficam muitas vezes, eu sei, e com muitas vezes com os contactos de profissionais das forças de segurança para contactar destas estruturas, e eles não saem do serviço e deixam isto à porta da esquadra. Ou à porta depois, não conseguem. Portanto, isto tem que ser gerido. Quem cuida dos cuidadores tem sido, e a Comissária da Antia já me ouviu falar sobre isto várias vezes, tem sido uma preocupação que eu tenho manifestado, não tão frequentemente como nas outras áreas, mas para se ter um serviço de qualidade é preciso que os profissionais que entregam esse serviço estejam bem emocionalmente e consigam lidar com estas coisas. Os seus demónios. Porque senão não vão estar condicionados, e isto tem implicações na qualidade do serviço que é prestado à vítima também. Portanto, é nesta dimensão. Tem que estar livre dos seus preconceitos, livre de traumas. Os mitos, Porque estereótipos, nós, as coisas vítimas, todas. às vezes temos técnicos e nós pensamos que este é um aspecto de vítimas perfeitas. Na violência doméstica não há vítimas perfeitas. Sim. Ora bem, nós podemos ter, por exemplo, um homem vítima de violência doméstica, do outro homem, e nós temos que ter um profissional capaz de lidar com aquela pessoa. Não ter estes preconceitos de lidar com aquela. É uma vítima. Se é uma mulher que foi agredida por outra mulher, lidar com aquela mulher. É uma vítima. Se é uma criança, se é uma idosa, porque as vítimas não são vítimas perfeitas. E elas, conforme elas nos chegam, é por isso que as nossas respostas sociais que nós temos na cidade e no país querem vítimas perfeitas. Claro. E nós Colaborem, que estejam disponíveis, que passem a informação, qualquer hora do dia e da hora, que e às vezes não temos. acreditem piamente no sistema, sem reservas, e muitas vezes é difícil trabalhar com vítimas com problemas de saúde mental, é difícil trabalhar com vítimas com dependências, porque muitas dessas dependências são decorrentes da história de vida e da violência e o profissional que não tenha capacitação para perceber que muito, por exemplo, aquela mãe ou aquele pai é alcoólico ou tem dependências de substâncias porque carrega uma história de vida tremenda, e até pode ser de violência doméstica, pode influenciar a forma como ele lida com aquela pessoa. Sim. Não acreditando, desvalorizando, estigmatizando esse processo de ajuda, e portanto essa capacitação dos profissionais tem que ser, é um trabalho. Fico muito agradado, eu já não estou no Ministério, mas
que existe este curso de 140 horas, Sim. mas é importante também que não nos possamos esquecer, ou não nos esqueçamos que a maior parte das vezes os primeiros contactos que as vítimas têm não são com estas estruturas especializadas. Não, é com o carro A maior patrulha. parte das vezes é com o carro patrulha, com os profissionais que são generalistas e que não têm formação específica nesta área e precisam ter o mínimo de formação para reconstruir e construir o seu pensamento sobre a violência doméstica. Deixe-me Claro só que sim. fazer aqui uma questão, um desafio que é para todos, não é só para a Comissária da Antia, tem a ver com o paradigma da violência doméstica associado apenas e exclusivamente à violência física. Ainda temos este paradigma Não. ou esse paradigma já está afastado? Não, aparece porque a física aparece-me com a psicológica logo. E depois tem outros associados, a Não estou a sexual. falar de si, eu sei que- Mas, eu sei mas que não, mas os agentes falar. que trabalham nessas estruturas sabem. E, Sim. E as pessoas, as vítimas? Porque as pessoas ainda existem. Só se aparecer com marcas é que é considerado de violência. Como é que eu vou provar que eu tenho problemas psicológicos porque é da violência psicológica que durante décadas fui Aliás, vítima? uma das coisas que as vítimas mais respondem é que quando se pergunta se é vítima de violência doméstica é dizer não, ele nunca me bateu. Ele nunca me bateu, exatamente. E nós depois Isto não é só exploramos. nas vítimas, é na comunidade em geral que ainda está, quando se fala de violência doméstica, Associar a à ligação física. é sempre à física. Os profissionais já não. Tem que explorar um bocadinho, porque muitas vezes, e a lei também mudou, uma delas com a parte patrimonial, do crime financeiro, porque os idosos é mais que sofrem Mas muito. também é de 2021, uma alteração Sim, muito sim. importante. Foi muito importante porque foi incluída que quem for usufruir do património financeiro da pessoa idosa, não é? E está a exercer sobre ela a violência doméstica, e existe muitos casos desses, porque os filhos e os netos A acabam, dependência. acabam por lhes tirar o cartão multibanco, usarem o dinheiro, usarem a casa, colocarem o idoso num lar E no qualquer outro, sim, e ficarem com a casa e com o dinheiro do idoso. cada vez mais, infelizmente. Infelizmente é isso. Não é? Eu, para terminar mesmo, menos que o António tenha mais alguma questão, eu queria-lhe fazer uma pergunta que era o que é que melhorou com estes atendimentos que existem agora, com estas novas salas, com estes novos gabinetes, especialmente preparados para receber as vítimas? Acha que foi uma grande evolução? Acha que as vítimas perceberam a evolução e estão satisfeitas? Qual é que é o balanço que faz? Muito positivo. Porque aqui em Lisboa, nós, na área metropolitana de Lisboa, e particularmente onde está a PSP, nós temos 8 estruturas iguais a estas. 8. A última abriu agora no dia 27 em Loures, dia 27 de abril. Ao termos uma equipa especializada que tem um entendimento próprio, e ainda mais com o novo auto de violência doméstica, é extenso, porque faz-se o auto e faz-se a inquisição logo em simultâneo, logo a seguir à vítima, tem que ter conhecimentos para poder fazer aquilo e sem constranger muito a vítima. E tem que ser rápido, porque isto é um processo longo. E este espaço dedicado à vítima não é só para receber queixas. É uma forma da vítima se descontrair, porque nós permitimos que uma vítima chegue aqui. Por exemplo, se ela chega-nos ao meio-dia, de certeza, o incidente foi durante a noite, ela não jantou. Não tomou um pequeno almoço. Não almoçou. Está cheia de dores de cabeça. Como é que nós aqui podemos submeter uma vítima destas para fazer um relato da vida dela com dores de cabeça? Não faz. Temos de ter compromisso para dores de cabeça aqui. No paracetamol. E temos que lhe dar de comer logo de imediato. E nós conseguimos porque nós temos uma rede de suporte à retaguarda. Neste caso aqui é a Junta de Freguesia do Parque das Nações, que nos fornece as refeições. Pequeno almoço, chá, umas bolachas, uma papa para o bebê, uma muda de fralda. Aqui nesse espaço nós temos isso. Essa colaboração com as juntas de freguesia tem funcionado? Tem. E sem isso nós não conseguiríamos chegar lá. Se não é a Junta de Freguesia, no caso de Lisboa é a Junta de Freguesia, nos outros tem sido o município. É fantástico, porque sem isso nós não conseguiríamos sobreviver. Porque nós não temos nem para dar um café, a não ser que seja o agente a pagar o café. Que era o que acontecia há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 Não, anos temos era uma assim, máquina de café. eram os agentes que pagavam as refeições Sim, às vítimas e aqui não. iam buscar as coisas. Sim. Temos leite, fraldas, papas, para dar às crianças, para dar aos adultos, porque muitas vezes, por exemplo, à noite, sim, temos vários protocolos, por exemplo, à noite, chegam aqui, não comeram. Como é que nós vamos submeter a um trabalho daqueles sem comer? Temos que dar a comer. E as crianças? Olha, às vezes sai arroz com salsicha, arroz com atum. Eles limpam tudo. Sim. Isso é mágico. Mas pelo menos, depois um chazinho, uma sopa quente, maravilha.
a pessoa sente-se reconfortada fisicamente, imediatamente consegue ir ver. Colabora. E depois, os agentes aqui não têm tempo para terminar o auto, ou seja, enquanto na esquadra nós estamos preocupados em fazer o nosso turno, olhar para o relógio, temos de ir, que temos coisas para fazer, quem entra aqui, quando entra uma vítima, já sabe, o seu relógio parou. Agora temos a vítima, ela passa ao centro da nossa atenção e temos de trabalhar com ela o tempo que for necessário. Claro. Depois, quando tudo estiver mais ou menos resolvido, até podemos ser rendidos, mas quando ela entra, sou eu que vou atendê-la, é até ao fim. Houve situações que os agentes até tiveram que ir levar as vítimas ao local onde ela foi acolhida, porque depois não conseguiam desligar-se. E os polícias agarraram a vítima e foram com ela até ao sítio onde ela foi pernoitar. Porque estabeleceu uma confiança com aquela pessoa e depois, essas pessoas, nós dizemos assim, olha, se precisar de alguma coisa, pode ir à esquadra mais próxima, se é para mudar a morada, o número de telefone, elas já não vão. Vêm para aqui, porque aqui não foram bem recebidas. Sentem-se acolhidas. Exato. E bem Este é o acolhidas. espaço para elas. É o espaço seguro. É o espaço seguro, tem tudo e tem tempo para conversar. As vítimas chegam, é só para ir tomar um café com os agentes. E às vezes trazem novos factos, mas é uma forma de entrarem e relatarem, porque se sentem confiantes naquele espaço, naqueles profissionais, e perguntam, o agente que me atendeu, quando é que está de serviço? Está no dia tal, às tantas horas. Então eu venho nesse dia. E só vem naquele dia, porque é a pessoa com quem estabelecer aquela relação de confiança e proximidade. Isso é fantástico, porque os agentes aqui têm que, mesmo à distância, telefonar para as vítimas. Fazerem essa gestão. Saber se está tudo bem, precisam de alguma informação, porque quando saem daqui levam meio quilo de papel. Com o estatuto da vítima, mais o auto, e muitas vezes entre eles a 100 sai 50 mil, como nós dizemos na gíria. É preciso depois alguém acompanhar aquela vítima e tentar explicar todo o processo. Com calma, no tempo dela. Sim. Isso não se faz no atendimento aqui, porque aqui é recolher prova, temos que fazer isto para o MP, ir ao hospital, fazer isto, despachar estas coisas. Depois temos que ter tempo para a vítima. Claro. E então, estas equipas fazem o contato telefónico, depois temos outras equipas que normalmente vão se articulando e dizendo, olha, tens esta vítima, particularmente, olha, vê isto, há uma situação assim, e passamos o processo para outros colegas. E fazem-no, claro. Muito bem. O problema é quando as nossas vítimas não são aqui de Lisboa, porque vêm muitas vítimas para aqui, mas não são de Lisboa. É aqui o nosso drama. Como não são de Lisboa, comete-lhes. Porque basta ir para a margem sul ou para mais longe, ficamos com problemas. Não há respostas, não chegam por tudo. Não há respostas. Sim. Não há respostas. Sra. Comissária, foi um prazer imenso falar consigo, ouvir as suas histórias de vida e perceber que de facto gosta do que faz. Sim. E por isso dou-lhe os meus parabéns, porque fazer o que se gosta não é para todos e vê-se mesmo que gosta. Dou-lhe os parabéns por isso e seguramente que a sua estrutura funciona muito bem e melhor por causa disso. De facto, foi um prazer imenso. O António, é sempre um prazer falar contigo. E revê-lo também foi muito bom. E pronto, voltamos numa próxima. Obrigado aos dois. Até uma próxima oportunidade, um próximo episódio do Pode Esclarecer. Muito obrigado.